Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 9 a 13. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome. Conservei os que me deste. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, cumprindo-se a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo essas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude do meu gozo. Palavra da salvação. Comentário João 17, de 9 a 13, Santo Agostinho. Quando ajunta, não rogo pelo mundo, por mundo quer dar a entender aqueles que vivem segundo a concupiscência do mundo, e não foram aquinhoados com a graça de serem escolhidos no meio do mundo. É a este quinhão que alude quando acrescenta, mas por aqueles que me deste. Com efeito, uma vez que o Pai os deu a ele, disto resultou já não pertencerem ao mundo, pelo qual nosso Senhor não roga. Ademais, que o Pai os tenha dado ao Filho, nem por isso perdeu aqueles que deu. Daí que acrescente, porque são teus. Aqui fica bastante evidente que tudo o que é do Pai é do Filho unigênito, pelo motivo de que também ele é Deus, e nascido como é do Pai, igual em grandeza ao Pai, não no sentido em que é dito ao filho mais velho, na parábola do filho pródigo. Tudo o que é meu é teu. Pois nessas palavras estão abarcadas todas as criaturas abaixo da criatura santa e racional. Já as palavras do presente trecho, todas minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, incluem também a própria criatura racional, que não se submete senão a Deus. Portanto, sendo isto do Pai, não seria também do Filho se o Filho não fosse da mesma estatura que o Pai. Seria uma impiedade dizer que os santos, a quem aludiu com essas palavras, pertencem a alguém que não àquele por quem foram criados e santificados. Já quando, falando do Espírito Santo, o Senhor diz assim: tudo o que o Pai tem é meu, refere-se às perfeições próprias da divindade do Pai. Afinal, o Espírito Santo não aceitaria de uma criatura submissa ao Pai e ao Filho o que o Senhor expressa dizendo: receberá do que é meu. Ao declará-la já cumprida, nosso Senhor mostra como a sua glorificação estava predestinada e quis dar como certo e incontestável o que aconteceria. Mas resta ainda investigar se trata da mesma glorificação de que dissera: e agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo. Se, afinal, é para Cristo ser glorificado junto do Pai, como será nos discípulos? Será que é porque essa glória se fará conhecida a eles e por meio deles a todos que acreditarem neles como testemunhas de Cristo? Com efeito, o Senhor acrescenta: já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Mas, se levares em conta a hora em que falava, tanto nosso Senhor quanto os discípulos ainda estavam no mundo. Não podemos entender essas palavras, já não estão no mundo, já não estou no mundo, como referentes ao progresso nem do coração nem da vida. Pois admite-se, por acaso, que nosso Senhor tenha em algum momento pertencido ao mundo? Resta, portanto, que não estivesse mais no mundo por presença corpórea, como estivera até aí.
Ou não dizemos no dia a dia, já não está aqui, em referência a alguém prestes a partir e, sobretudo, prestes a morrer? Daí que, para explicar por que o disse, acrescentou, e eu vou para ti. Encomenda, portanto, ao Pai aqueles que há de abandonar pela ausência corpórea, dizendo, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Como o homem roga a Deus por seus discípulos, que de Deus recebeu. Mas presta atenção ao que segue, para que sejam um, assim como nós. Não diz, para que nós e eles sejamos um, assim como nós somos um. Pois o Pai e o Filho são um na mesma natureza, assim como nós, na nossa, somos um. Como afinal Deus e homem são uma só e a mesma pessoa, Jesus Cristo, vemos o homem quando roga, e Deus quando declara que são um, ele e aquele a quem roga. Poderia ter dito, na medida em que é a cabeça da igreja, e a igreja é seu corpo, o seguinte: e eu e eles não somos um. Quer dizer, não estamos juntos com uma só unidade, uma só entidade, mas somos um só homem. Porque a cabeça e o corpo fazem um só homem, no caso, Cristo. Porém, dando prova de sua unidade consubstancial ao Pai, quer que os seus sejam um, mas em Cristo, não apenas por aquela natureza comum pela qual todos, de homens mortais, subimos à altura dos anjos, mas também fundidos num só Espírito pelo fogo da caridade, com a mesma vontade unânime, dirigindo-nos ao mesmo modo de ser. Com efeito, as palavras para que sejam um, assim como nós somos um, expressam o seguinte desejo: que, assim como o Pai e o Filho são um, não apenas pela igualdade de substância, mas também pela vontade, do mesmo modo, aqueles de quem Cristo é o mediador com Deus sejam um, não apenas por serem da mesma natureza, mas também pela união no mesmo amor. No nome do Pai, o Filho, enquanto o homem guardava os seus discípulos, colocados junto deles pela presença humana, mas também o Pai guardava no nome do Filho aqueles a quem, em nome do Filho, ouvia os pedidos. E não devemos compreender isso em sentido demasiado carnal, como se o Pai e o Filho nos guardassem cada um à sua vez, pois guardam-nos ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já a Escritura não nos eleva a menos que desça sobre nós. Compreendamos, pois, que quando o Senhor fala assim, distingue as pessoas, não divide a natureza. Quando, portanto, o Filho guardava os discípulos por sua presença corpórea, o Pai não aguardava até que o Filho partisse para então substituí-lo no posto, mas ambos juntos o guardavam pelo poder espiritual. E quando o Filho retirou deles a sua presença corpórea, reteve com o Pai a guarda espiritual, porque mesmo quando o Filho, enquanto homem, os recebeu para guardar, não os tirou da guarda paterna. E quando o Pai os deu ao Filho para guardar, não os deu senão em cooperação com aquele mesmo a quem dava. Deu-nos ao Filho enquanto homem, em cooperação com o Filho enquanto Deus. Pois segue: conservei os que me deste, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, isto é, o traidor de Cristo, predestinado à perdição, cumprindo-se a Escritura, isto é, a parte dela que profetiza sobre Judas, sobretudo o Salmo 108. Ou ainda, foi expressado pouco acima no que consistia esse gozo, na parte em que diz, para que sejam um, assim como nós. Esse seu gozo quer dizer o gozo que lhes conferia, diz nosso Senhor, que neles chegará a plenitude. E é por isso que declara dizer essas coisas, estando ainda no mundo. Essa é a paz e a
bem-aventurança do século futuro.